Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Estamos chegando na última mensagem sobre a série Conhecer o Verdadeiro Deus gera verdadeiros adoradores. E na mensagem de hoje, nós vamos conhecer e adorar Jesus como o soberano dos reis da terra. Nós estamos estudando os títulos de Deus encontrados na saudação de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Nessa saudação, Jesus se apresenta usando três títulos. Esses três títulos estão a partir do versículo 5, que diz: de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós já estudamos o título de Jesus como sendo o testemunho fiel. Nós também já estudamos o título de Jesus como sendo o primogênito entre os mortos. E hoje nós vamos conhecer Jesus como o soberano dos reis da terra. E quando fala de Jesus como soberano dos reis da terra, também vem a mensagem de que ele em breve virá. Significa que quando ele vier novamente de maneira física, ele vai cumprir essa promessa de ser o soberano dos reis da terra. Nesse título que nós encontramos, o soberano dos reis da terra, nós encontramos duas palavras sinônimas. Uma se referindo a Jesus e outra se referindo aos reis. São duas palavras diferentes, mas ambas são usadas para se referir à autoridade ou à liderança de uma pessoa sobre outras. Nesse título, Jesus é o Archon, é a palavra grega usada, traduzida pela Bíblia na língua portuguesa através de várias palavras diferentes. E os reis da terra, o termo reis, é usado o outro termo grego, que é o termo basilion. Jesus é o Archon dos basilions da terra. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Archon, que é a palavra usada para Jesus, significa literalmente o principal. Ele é usado para o chefe, o comandante, o dominador ou o guia de um grupo de pessoas. Então, Archon enfatiza a autoridade, aquele que está acima dos demais, o principal. Então, Jesus é o soberano dos reis da terra. Significa que Jesus é o principal líder do universo, o maior de todos os líderes do universo, estando acima e gerenciando, vamos assim dizer, outros líderes. É por isso que a Revista e Corrigida traduz o termo Archon como príncipe. Lá a tradução é o príncipe dos reis da terra. A nova tradução da linguagem de hoje traduz Archon como aquele que governa. Então Jesus é o que governa os reis do mundo inteiro. A versão revista e atualizada e a nova versão internacional traduz Archon como o soberano dos reis da terra. E a revista corrigida atualizada traduz Archon como o Senhor sobre os reis da terra. Então, esse título indica a ação de estar à frente dos reis, ser o principal dos reis, ser o dominador dos reis. Outra diferença entre Archon e Basileus é que Basileus, utilizado para os reis da terra, enfatiza a autoridade que um líder tem por causa da sua posição, independente de ter ou não competência
para exercer esse reinado. Nós sabemos, né, que um governante pode estar no cargo sem ter a devida competência. Por exemplo, muitos reis de Israel reinaram, porém se mostraram bem incompetentes. No mundo em que nós vivemos, nós conhecemos muitos governantes que ocupam uma posição, nós respeitamos esses governantes por causa da sua posição, porém têm se demonstrado incompetentes. Jesus não. Jesus é o Archon. Essa palavra enfatiza poder necessário para comandar um grupo. Significa competência. Então, Jesus é o Archon porque ele tem poder para agir. Ele tem competência para garantir o bom resultado. Jesus tem poder para fazer acontecer. Jesus não depende de ninguém para realizar a sua vontade. Então, Jesus é o principal de todos os líderes mundiais, por isso que é traduzido como soberano, ou como senhor, ou como príncipe, aquele que vem em primeiro lugar. Sobre esse título de Jesus, a chave linguística do Novo Testamento grego traz a seguinte afirmação: a ressurreição implica no senhorio potencial sobre toda a terra, e as palavras o Rei dos Reis ou o Rei dos Reis da Terra são apropriadas como título de um livro que apresenta o Cristo glorificado como aquele que preside sobre os destinos das nações. E é isso mesmo, né? Esse título que Jesus recebe no livro de Apocalipse afirma que ele é o soberano dos reis da terra. Por quê? Porque quando ele voltar, ele vai cumprir essa profecia, e o livro de Apocalipse nos mostra como é que ele vai assumir esse reinado. É importante também saber que esse título de o soberano dos reis da terra afirma que Jesus é o cumprimento de várias alianças entre Deus e o ser humano. Alianças ou profecias são acontecimentos pré-determinados por Deus, que Deus mesmo revelou aos seres humanos que faria. Por exemplo, Jesus ser a pessoa que irá liderar fisicamente todos os reis da terra faz parte da aliança abraâmica. Aproximadamente no ano 1700 a.C., Deus fez uma aliança com Abraão. Deus se apresenta a Abraão como verdadeiro Deus e diz: Abraão, se você quer que eu seja o seu Deus, eu vou fazer com você uma aliança, e essa aliança inclui várias promessas que Deus fez a Abraão. Uma dessas promessas está em Gênesis, capítulo 35, versículo 11. Diz assim: Deus ainda lhe disse, isso é, disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Então Deus está fazendo uma promessa para Abraão de que dele surgiria uma nação que ele está destacando aqui, que se refere à nação de Israel, todos os descendentes de Abraão, mas também diz que Abraão geraria filhos, netos, bisnetos, que na verdade seriam reis de outras nações. Em relação a essa promessa feita a Abraão, nós temos uma profecia feita por Jacó. Jacó é neto de Abraão. E Jacó faz uma profecia na qual ele afirma categoricamente que um dos seus descendentes, isso é, um dos seus filhos, né, será o maior de todos os reis. Essa profecia está em Gênesis capítulo 49, versículo 10. Jesus, como soberano rei, é o cumprimento da profecia de Jacó
sobre o seu filho Judá. Esse texto diz o seguinte: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Então, olha, é uma profecia sobre Judá e sobre os descendentes de Judá. Até que venha aquele a quem ele pertence, ele, o cetro, e a ele as nações obedecerão. Esse ele se refere ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Eu vou ler o contexto, né, para entender melhor. Gênesis 49, versículo 1 diz assim: então Jacó, que é filho de Isaque e neto de Abraão, chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Isso é o que vai acontecer no futuro, é uma profecia. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz o seu pai Israel. Israel é outro nome dado a Jacó. Versículos de 8 a 10, nós temos a profecia sobre Judá. Então, Jacó começa a falar as profecias dos filhos e chega em Judá, e nós vamos ler de Judá porque é o que interessa aqui. Diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho a um ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, o sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Notem que esta profecia, além de afirmar que todas as nações do planeta seguirão a esse rei, que é descendente de Judá, também afirma que será um reinado perpétuo. Quando diz o cetro não se apartará de Judá, significa, em outras palavras, que ele nunca vai perder a coroa. Quando a gente lembra, né, de jumentinho, né, a gente já liga aquilo que aconteceu com Jesus quando ele esteve aqui na terra. Se refere a Jesus. Essa aliança feita entre Deus e Abraão, que também foi passando por seus descendentes, ela foi renovada ao rei Davi. O rei Davi é descendente de Abraão, é descendente de Jacó, é da tribo de Judá. Então, Jesus ser a pessoa que irá lidar fisicamente todos os reis da terra, liderando-os, né, é o cumprimento da aliança davídica. Essa aliança foi feita aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Está em 2 Samuel capítulo 7, versículos de 12 a 17, que diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, então aqui nós temos um profeta, profeta Natã, dizendo para Davi o que Deus ordenou que falasse a respeito do futuro dele. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Ele será quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Essa primeira parte está falando do rei Salomão, que sucedeu Davi e que realmente construiu o templo. Mas ele continua essa profecia, né? Diz: eu serei o seu pai, falando a respeito ainda de Salomão, ele será meu filho.
Quando ele cometer muitos erros, eu o punirei com o castigo dos homens e com açoites aplicados por homens. E nós sabemos que Salomão pecou bastante, não é? Mas veja bem, Deus diz que o castigaria, mas o versículo 15 continua: mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa foi feita por Deus ao rei Davi. Davi é o rei que Deus escolheu para reinar sobre Israel, a sua nação, a nação escolhida por Deus para se revelar a essa nação, para que através dessa nação também Deus fosse pregado, propagado a outras nações. Essa promessa afirma que um dos descendentes do rei Davi se tornaria um rei imortal, que reinaria para sempre. Vou repetir, olha o que está escrito: escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Eu estabelecerei o reino dele. A sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O Salmo 89, versículos 20, 21, 28 e 29, nós encontramos essa profecia repetida. Diz assim: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Versículo 28. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Que aliança? De Davi gerar um descendente que vai reinar para sempre sobre Israel e sobre o mundo. Versículo 29. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem os céus. Então, essa aliança com Davi não se limita somente ao reinado sobre o povo de Israel, porque quando Deus fez uma promessa para Abraão, naquela promessa incluía, o surgimento de um rei mundial. Essa aliança feita entre Deus, Abraão e Davi inclui a nação de Israel, mas inclui também outros povos. E é tão interessante que quando a nação de Israel se tornou rebelde contra Deus, traiu a confiança de Deus, começou a adorar outros deuses, a ponto de Deus ter que castigar essa nação de maneira dura, Deus também faz uma promessa de restauração. Essa promessa se refere à aliança que Deus fez com Abraão e com Davi. Quer dizer, a aliança que Deus fez com Abraão e com Davi, é uma aliança que incondicional, não se pode quebrar. Mesmo que a nação de Israel viesse a se desviar, Deus ainda iria, de alguma forma, preservar essa nação para restaurá-la. Então, Jesus ser a pessoa que vai liderar fisicamente todos os reis da terra, cumpre a profecia feita para Israel, a nação de Israel, sobre a vinda de um Messias que viria para restaurar aquela nação depois de passar o castigo que Deus dará a ela por causa da sua idolatria. Essa profecia está em Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, talvez uma das profecias mais conhecidas. Dificilmente passa-se um Natal sem se referir a essa profecia. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Está falando da nação de Israel levada como escrava e agora vivendo uma vida de aflição. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali,
mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, falando sobre a restauração, né, daquela nação. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Isso é, Deus vai quebrar a escravidão, né, que Israel está enfrentando, né, nesse contexto. E a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados, prometendo um período de paz e prosperidade para Israel. Não é? E quando isso vai acontecer? E agora nós temos a promessa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Falando sobre o nascimento físico de Jesus entre os homens. O governo está sobre os seus ombros. Jesus nasceu para reinar. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Será também Deus Forte. Significa que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, se fazendo carne. Pai da eternidade, aquele que vai dar vida eterna para as pessoas que confiam nele. Príncipe da paz, aquele que vai fazer com que Israel viva em paz e também este mundo, sob o seu reinado, experimente paz. Para que se aumente o seu governo. Isso é um governo que vai além de Israel, vai por todas as nações do planeta Terra. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Sobre o trono de Davi e sobre o reino de Cristo. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, de agora e para sempre. E termina essa parte da profecia dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Jesus é o Messias prometido. Quando ele nasceu como ser humano, começou o cumprimento dessa promessa, mas ainda não se concluiu. Ele precisou morrer para pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que ele vai voltar. E quando ele vai voltar como Senhor dos Senhores. Rei dos reis, soberano dos reis da terra. Jesus é da linhagem real. Jesus é descendente de Davi, descendente de Abraão, descendente de Jacó e descendente de Judá. É por isso que o Evangelho de Mateus começa logo no seu primeiro capítulo falando sobre a genealogia de Jesus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, que veio para reinar, não reinou ainda porque ele precisou primeiro fazer a sua obra de salvação, mas não significa que ele não vai reinar. E o Evangelho de Mateus, ao trazer a genealogia de Jesus, ele destaca essas duas alianças, a aliança davídica e a aliança abraâmica. Versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante, né? Ele cita primeiro Davi como rei, apesar de Davi ter nascido bem depois de Abraão, mas cita Abraão por quê? Porque é o pai da nação de Israel e foi para Abraão que foi feito primeiramente essa promessa. Aí continua no versículo 2. Abraão, agora sim, gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Olha que interessante. Né? Destaca Judá, destaca os outros filhos de Jacó, mas depois continua a genealogia a partir de Judá, provando que Jesus é de linhagem real. Continua, né? Versículo 3. Judá gerou a Tamar, e aí ele continua. No versículo 16,
a continuação da genealogia de Judá. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E no versículo 18 nós encontramos, né, como que Jesus, o Deus homem, nasceu de maneira miraculosa, e eu falei sobre isso na semana retrasada, semana passada, desculpe, quando eu falei que Jesus, né, é o primogênito dentre os mortos, porque ele nasceu como ser humano, morreu como ser humano e ressuscitou como ser humano, porém, ele não era apenas ser humano, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Humanamente falando, a genealogia humana de Jesus é que ele nasceu numa família de linhagem real. Jesus é o descendente de Abraão, de Davi, né? de José. Então José deveria ser o rei. Quando Jesus nasceu, quem tinha que ser o rei de Israel não era Herodes, era José, era o pai de Jesus. Não é? Então Jesus vem dessa descendência, não é? E divinamente falando, Jesus é filho de Deus. É a segunda pessoa da divindade, ele é o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que criou, segundo o Evangelho de João, todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele, porém ele se fez carne para se tornar também um ser humano, se tornando assim Deus homem. Jesus é o soberano entre os reis da terra, porque ele é o Deus homem, que nasceu de a linhagem real, cumprindo a aliança que Deus fez com Abraão e também com Davi. O título de O Soberano dos Reis da Terra, logo no início do livro de Apocalipse, afirma que Jesus vai exercer sua soberania sobre os reis da terra de maneira literal, de maneira física. Note a semelhança entre esses dois textos bíblicos que eu vou ler. Um é o texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22, escrito 700 anos antes de Cristo nascer. E o outro texto que eu vou ler é o livro de Apocalipse, que foi escrito 70 anos depois que Jesus morreu. Isaías diz assim: porém, sobre os ombros dele, do Messias, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Agora, note a semelhança com Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que fala sobre Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele, se referindo a Jesus, que é santo e verdadeiro. Agora preste atenção. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém mais pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Idêntico à profecia feita por Isaías. Então nós encontramos em Apocalipse Jesus recebendo o título, o soberano dos reis da terra, logo no início do livro, porque todo o livro de Apocalipse mostra como Jesus vai conquistar o seu reino e como ele vai exercer a sua soberania sobre os reis da terra. Então, Jesus é o soberano dos reis da terra, que vai voltar fisicamente para assumir o seu trono de rei das nações. Por isso que no capítulo 1 diz: eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Vão se lamentar por quê? Nós vamos descobrir isso agora na continuação dessa mensagem. Em Apocalipse, capítulo 15, Jesus começa, estão chegando, vamos dizer assim, na reta final
da grande tribulação, né? Um período em que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, está punindo todo o planeta Terra por causa da sua descrença, por causa da nojeira do estilo de vida que eles estão tendo, tá bom? E também vai ter que punir porque os reinos se voltaram contra Israel e, consequentemente, contra Jesus. Então, no capítulo 15, revela que somente Cristo é o Rei das nações. Versículo de 1 a 3 está escrito assim: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então nós vemos aqui nesse texto uma profecia sobre a vitória definitiva de Jesus sobre a besta. A besta é o anticristo, que na verdade ele é regido, ele é governado por Satanás. Satanás é que está por detrás de tudo isso. E nós vemos aqui esse termo, né, o cântico do Cordeiro, se referindo a Jesus, que veio primeiramente a este mundo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas que ele vai retornar como o Rei das nações. Apocalipse, capítulo 16, revela como Jesus vai conquistar os reinos deste mundo para reinar fisicamente sobre todas as nações. Esse capítulo de Apocalipse 16 começa a dar detalhes. Como será a conquista de Jesus sobre os reinos deste mundo para reinar literalmente por 1000 anos ininterruptamente, e depois desses 1000 anos vem o reinado eterno, não é? Como eu disse, estamos chegando aqui no final da tribulação, no final daqueles 7 anos, né, em que Deus está punindo a terra por causa da sua maldade. Esse capítulo apresenta Jesus usando a sua autoridade e o seu poder para cumprir tudo aquilo que ele planejou sobre o planeta Terra. O versículo 11 diz assim: Então ouvi forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então Jesus vai derramar a sua justa ira em todo o planeta Terra. Então Jesus é o soberano, é o supremo sobre todos os reis da terra. Por quê? Porque ele tem poder para determinar e para cumprir tudo aquilo que ele planejou. Planejou primeiramente punir o planeta Terra por causa do seu pecado, purificar o planeta Terra para depois começar a reinar no próprio planeta Terra. Você pode estar se perguntando, né, sobre quem será derramada essa ira e por qual motivo. Bom, o versículo 2 começa a responder essas perguntas. Jesus usará o seu poder e autoridade para punir todas as pessoas que decidiram confiar no anticristo, que decidiram confiar na besta, que decidiram confiar também no falso profeta, né, que falava que o anticristo, na verdade, é uma pessoa que merece ser seguida. Versículo 2 de Apocalipse 16 diz assim: O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Isso vai acontecer ainda,
Eu acho que não está muito longe, não. Tá bom? Então, nessa época, né, futuro, breve futuro, o anticristo estará reinando. Várias nações e reis se uniram a ele contra Deus e contra Israel. Essa união é feita quando as pessoas aceitam uma marca no corpo, conhecida como a marca da besta. Jesus, do seu trono, lá do céu, decreta a punição de todos os aliados do anticristo. E ele revela o seu poder por quê? Porque não há ninguém que possa impedir. Jesus vai derramar a sua justa ira sobre todo o planeta Terra. Jesus, ele é o soberano dos reis da terra e ele é também o juiz que vai punir todas as pessoas que decidiram confiar no anticristo, né? Por quê? Porque esse anticristo ele vai ser aclamado no futuro como um governante mundial. E as pessoas vão acreditar que ele vai ser a solução para o mundo, até que vão descobrir que não é. Então Jesus é o supremo soberano sobre todos os reis da terra porque ele tem poder, ele tem autoridade para punir todas as pessoas que o desobedecem. Versículo 3 também revela em diante, né, que Jesus usará o seu poder e autoridade atacando as fontes de alimento e de água, como um castigo sobre os perversos, e também para mostrar que ele é o Todo-Poderoso, estando muito acima da besta. Versículo 3 de Apocalipse 16 diz assim: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto. Morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e as fontes de água, nas fontes de água, e eles se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo. O anjo falando para Jesus, porque ele é que tem esse poder. Tu, o santo, o que és e o que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos seus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. As pessoas podem pensar, né? Nossa, né? Mas que Deus perverso, que Deus sanguinário, que Deus vingativo. Não! Existe um motivo justo para Deus agir dessa maneira. Nesse período de tribulação, haverá um grupo de pessoas que são fiéis a Jesus, que vão pregar a verdade para as nações. Mas os descrentes vão rejeitar e vão ter ódio dessas pessoas e vão matar essas pessoas. Então Jesus depois vai dar aquilo que eles merecem. Jesus é o soberano e justo juiz que está se preparando aqui nesse capítulo para assumir o trono, destruindo parte da fonte ou das fontes de subsistência do ser humano, mostrando que o anticristo não tem poder para impedir a sua ação. No versículo 8 nós encontramos Jesus sendo o soberano dos reis da terra, que tem poder e autoridade para controlar a maior estrela do nosso sistema solar, que é o próprio Sol. Versículo 8 diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre ou no Sol, e foi dado poder ao Sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre todas essas pragas, contudo se recusaram a se arrepender e a glorificar. Então nós vemos aqui Jesus, o soberano dos reis da terra, porque ele tem poder sobrenatural. Não é só a posição, mas a autoridade, capacidade, né? Imagine quanto poder é necessário para controlar as erupções solares,
para fazer com que a temperatura do planeta Terra aqueça e mate as pessoas que não se arrependem das suas maldades, das suas perversidades. Jesus também usará o seu poder e autoridade, derramando a sua ira justa sobre o trono da besta. O anticristo, né, que está governando sob o poder de Satanás. Versículo 10 diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender das suas obras que haviam praticado. Essa recusa de se arrepender, mesmo quando estão sendo punidos pelo seu pecado, se repete nesse capítulo, porque é a tônica. São pessoas que não querem saber de Deus, querem permanecer vivendo na perversidade. A besta aqui, né, que é o anticristo, recebendo poder do diabo, recebendo poder de Satanás, ok? Tem o seu trono atacado. É Jesus demonstrando o seu poder sobre Satanás e sobre os demônios que estão sob a liderança de Satanás. Então Jesus é o principal dos reis, inclusive no reino espiritual. O trono da besta fica numa cidade, não interessa agora qual é essa cidade, mas aqui é o centro do governo mundial daquela época. E Jesus é o soberano sobre tudo e sobre todos, por quê? Porque ele vai atacar o centro do poder do anticristo, de tal maneira que vão ficar em trevas medonhas e angustiosas. Provavelmente a mesma praga, ou bem parecida com aquela praga que aconteceu no Egito, na qual, se vocês lerem lá, diz que as trevas eram tão densas, espessas, que podia até se apalpar. Isso, de alguma forma, provoca agonia, provoca medo, provoca sofrimento, provoca pavor, porque as pessoas não conseguem enxergar um palmo diante dos olhos. Então Jesus é o soberano, justo juiz, se preparando para assumir o trono, derramando a sua ira, o seu poder sobre o trono da besta. E continua esse capítulo mostrando como é que Jesus vai assumir o trono. Jesus usará o seu poder e autoridade, induzindo os inimigos a executar um plano que causará a total derrota deles mesmos. Muito interessante. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Prestem atenção. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí continua: eis que venho como ladrão, como Jesus se apresenta na sua segunda vinda. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Muito interessante, né? O sexto anjo vem e provoca uma ação que faz com que se seque a água desse rio, que vai ser usado depois por esse conglomerado, né, de nações sobre a liderança da besta para atacar Israel. Interessante, né? Por que mostra Deus até facilitando, né, esse ataque? Jesus facilita a criação, na verdade, dessa coalizão de reis e nações, para os derrotar de uma vez só,
numa única batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon. Aí você pode dizer, mas a gente vê aí 3 demônios envolvidos nisso. Jesus é Senhor dos Senhores. Os demônios pensam que estão fazendo algo que vai prejudicar e que vai atacar Jesus. Mas na verdade Jesus está usando esses demônios para os seus próprios fins, para o seu próprio fim, para a sua vitória. Isso nos lembra, por exemplo, a experiência, de Jó. Quando Satanás quis fazer mal a Jó, mas ele não podia fazer absolutamente nada no planeta Terra sem a permissão de Deus. E Deus permite que que Satanás até deixe Jó doente, muito doente, não é? Mas limitou o poder de Satanás, dizendo, olha, você pode ir até aqui, mas matar meu servo você não vai, porque eu tenho um plano nessa história toda. Satanás não sabia qual era o plano, mas Deus sabia, Deus controla todas as coisas. Né? E no final de tudo, Jó se tornou uma pessoa mais fiel ainda a Deus, conhecendo ainda mais a Deus e sendo ainda muito mais abençoado por Deus. Então essa batalha ela é liderada pelo anticristo, e junta todas as nações aliadas, essa coalizão, porque o objetivo deles é invadir Israel e destruir Jerusalém. É dessa forma que a besta, isso é o anticristo, pretende riscar do mapa Israel, que na verdade é a tentativa do diabo, de impedir Deus de ser Deus, impedir que Deus cumpra as suas alianças feitas com Abraão, feita com Davi, inclusive a aliança feita conosco através de Jesus Cristo, nos garantir a eterna salvação. É uma tentativa de Satanás em frustrar o plano de Deus, de impedir Jesus de cumprir a sua promessa de reinar fisicamente sobre este mundo a partir de Jerusalém. Essa guerra vai acontecer no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, no qual Jesus vai sair vitorioso. Jesus vai eliminar todos os seus adversários, vai salvar Israel, vai iniciar o seu reinado literal, um reinado físico e um reinado mundial. Apocalipse capítulo 17, no versículo 14, nós temos o grande finale dessa guerra. Diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Jesus é o soberano, o justo juiz, e ele se prepara para assumir o trono, demonstrando o seu poder, o seu controle sobre todos os acontecimentos, inclusive sobre os planos do inimigo, usando o próprio inimigo para destruir, ou usando o plano do próprio inimigo para destruí-los. No fim, Jesus também usará o seu poder e autoridade, punindo todas as injustiças e corrupções cometidas pelos seres humanos que não se arrependeram dos seus pecados. Então Jesus derrota os reis, derrota os exércitos que se uniram, mas ainda no planeta Terra tem homens e mulheres ainda que são contra Jesus e que não estavam nessa guerra. Então o versículo 17 diz assim: o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas dos céus, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível.
Dessa forma, Jesus demonstra o seu poder, o seu controle absoluto sobre toda a natureza e sobre os seres humanos. Jesus é o soberano, justo juiz da terra, Rei dos reis, e se prepara para assumir o trono, punindo todas as injustiças e corrupções cometidas pelos seres humanos de todos os grupos sociais. Não vai escapar ninguém, a menos que se arrependam. Então, nesse capítulo que nós acabamos de ler, nós temos alguns acontecimentos que revelam a ira de Deus, mas revelam também o poder de Jesus Cristo como soberano dos reis da terra, que primeiramente, antes de reinar, vai fazer uma limpeza aqui, né? Julgando toda a nojeira, toda a depravação que está acontecendo no mundo. Para assumir o trono mundial, Jesus precisa destronar a besta, o anticristo, precisa punir e destronar os reis perversos que se aliaram ao anticristo, e aí ele faz isso através dos acontecimentos desse capítulo. É uma forma de mostrar a vitória de Deus sobre Satanás, que depois vai ser confirmada em alguns capítulos adiante, quando ele prende Satanás no inferno. Não é? Dessa forma, Jesus, o Cordeiro ressuscitado dentre os mortos, assume a liderança mundial como soberano dos reis do planeta Terra. O livro de Apocalipse foi escrito para mostrar que Jesus é esse rei soberano e como ele vai conquistar o seu trono e como ele vai agir durante o seu reinado. Todas as punições que nós vimos têm como motivo o fato das pessoas não se renderem a Jesus, não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, não obedecerem os seus ensinos que estão escritos na Bíblia. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a Bíblia é a constituição de Jesus para todos os seres humanos. As pessoas que não se submetem a Ele e a sua palavra serão punidas. O motivo de Jesus assumir todos os reinos desse mundo é a perversidade, é o fracasso dos líderes e também do povo em praticar o que é justo, o que é honesto, o que é moral, o que é correto. O motivo é resumido provavelmente nesses dois textos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, versículo 2 diz o seguinte: com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição, mostrando que essa perversidade, essa nojeira, essa falta de moral é algo que está contaminando o mundo todo e vai atingir o mundo todo, e por isso que Deus precisa julgar o mundo todo. Apocalipse capítulo 18, versículo 3 mostra: pois todas as nações beberão o vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. O nosso mundo está caminhando para essa depravação moral em todos os âmbitos, em todas as áreas. Por isso, Jesus reinará como soberano dos reis da terra e nomeará reis que seguirão a sua liderança. Apocalipse 21, 24 diz que quando Jesus assumir o seu reinado, diz assim: as nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Esses reis perversos, esses governantes vão ser destronados e será colocado lá governantes que vão honrar a Constituição de Deus, vão glorificar o Senhor Jesus Cristo seguindo as suas instruções. Jesus vai reinar como soberano dos reis da terra para restaurar a justiça e a santidade neste mundo. Por isso, no primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus se apresenta como a testemunha fiel,
como primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Que essa verdade, que essa profecia possa nos incentivar a vivermos para a glória de Deus, a lutarmos contra o pecado que tenazmente nos assedia. Que essas profecias, que essa promessa possa também fazer com que nós adoremos o nosso Deus como Ele merece. Que adoremos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Que essas promessas possam nos estimular a sermos pessoas a propagar que só Jesus é Deus, que Ele um dia vai reinar aqui sobre o planeta Terra, que Ele já veio, que Ele morreu por causa dos nossos pecados e que Ele ressuscitou. E a ressurreição dele é a prova de que quem confia nele tem a garantia da vida eterna, também vai ressuscitar no último dia e vai participar com Jesus dessa nova era de verdade, não é? Sobre o reinado dele. Que Deus possa aplicar o que foi pregado da sua palavra no coração de cada um de nós para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos.